Emmett Fox, A Oração do Senhor, 1934. O Pai Nosso é o mais importante de todos os documentos cristãos. Foi cuidadosamente construído por Jesus, com certos objetivos muito claros em vista. É por isso que de todos os seus ensinamentos, é de longe o mais conhecido e o mais citado. Seu uso real provavelmente excede o de todas as outras orações juntas. Sem dúvida, todos os que procuram seguir o caminho que Jesus conduziu devem fazer questão de usar a oração do Senhor e usá-la de forma inteligente, todos os dias. Para isso, devemos entender que a oração é um todo orgânico, cuidadosamente construído. Muitas pessoas o chacoalham, como papagaios, esquecidos do aviso que Jesus nos deu, contra as vãs repetições. E claro, ninguém tira proveito desse tipo de coisa. A grande oração é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. Ela é projetada com o máximo cuidado para o propósito específico, para que aqueles que a usam regularmente, com compreensão, experimentem uma verdadeira mudança de alma. O único progresso é essa mudança, que é o que a Bíblia chama de nascer de novo. É a mudança de alma que importa. A mera aquisição de novos conhecimentos, recebidos intelectualmente, não faz nenhuma mudança na alma. A oração do Senhor é especialmente projetada para realizar essa mudança, e quando é usada regularmente, invariavelmente o faz. Mas quando se analisa o Pai Nosso, mais maravilhosa é sua construção. Ela atende às necessidades de todos, apenas em seu próprio nível. Não só proporciona um rápido desenvolvimento espiritual para aqueles que são suficientemente avançados para estarem prontos, mas em seu significado superficial, fornece às pessoas mais simples e até mesmo às mais materialistas exatamente o que precisam no momento. Se usarem a oração atenciosamente, a maior de todas as orações foi projetada com um outro propósito em vista, tão importante quanto qualquer uma das outras. Jesus previu que, com o passar dos séculos, seu ensinamento simples e primitivo, gradualmente, se tornaria coberto por todo tipo de coisas externas, que realmente não tem nada a ver com isso. Ele previu que homens que nunca o conheceram, confiando, sinceramente, sem dúvida, em seus próprios intelectos limitados, construiriam teologias e sistemas doutrinários, obscurecendo a simplicidade direta da mensagem espiritual e realmente erguendo um muro entre Deus e o homem. Ele projetou sua oração de tal maneira que ela passaria com segurança por aquelas eras sem ser adulterada. Ele a organizou com habilidade consumada, de modo que não pudesse ser torcido ou distorcido, ou adaptado a qualquer sistema feito pelo homem, para que, de fato, retivesse a atenção do tipo de pessoa inquieta e gestora. Assim aconteceu que, através de todas as mudanças e oportunidades da história cristã, essa oração chegou até nós, incorrupta e imaculada. A primeira coisa que notamos é que a oração naturalmente se divide em 7 cláusulas. Isso é muito característico da tradição oriental. 7 simboliza a alma individual, assim como o número 12, na mesma convenção, representa a integridade corporativa. No uso prático, muitas vezes encontramos uma 8ª cláusula, adicionada: Teu é o reino, o poder e a glória. Mas isso, embora em si seja uma excelente afirmação, não é realmente uma parte da oração. As 7 cláusulas são reunidas com maior cuidado, em perfeita ordem e sequência, e contém tudo o que é necessário para a nutrição da alma. Consideremos a primeira cláusula: Nosso Pai. Esta simples declaração em si constitui um sistema definitivo e completo de teologia. Fixa clara e distintamente a natureza e o caráter de Deus. Ela resume a verdade do ser. Diz tudo o que o homem precisa saber sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o próximo. Qualquer coisa que seja adicionada a isso só pode ser como comentário, e é mais provável que complique e obscureça
o verdadeiro significado do texto. Oliver Wendell Holmes disse: "Minha religião se resume nas duas primeiras palavras do Pai Nosso, e a maioria de nós está de pleno acordo com ele. Observe a declaração, simples, clara e definida: Pai Nosso. Nessa cláusula, Jesus estabelece de uma vez por todas que o relacionamento entre Deus e o homem é o de pai e filho. Isso elimina qualquer possibilidade de que a divindade possa ser o tirano implacável e cruel que muitas vezes é retratado pela teologia. Jesus diz definitivamente que a relação é de pai e filho, não um déspota oriental lidando com escravos rastejantes, mas pai e filho. Ora, todos sabemos perfeitamente que homens e mulheres, por mais baixos que sejam em outros aspectos, quase sempre fazem o melhor que podem por seus filhos. Infelizmente, pais cruéis e perversos podem ser encontrados, mas eles são tão excepcionais a ponto de fazer um parágrafo para os jornais. A grande maioria dos homens e mulheres estão no seu melhor ao lidar com os filhos. Falando da mesma verdade em outro lugar, Jesus disse: "Se vocês que estão tão cheios de maldade ainda assim fazem o melhor para seus filhos, quanto mais Deus, que é totalmente bom, fará por vocês." E assim ele começa a sua oração, estabelecendo o caráter de Deus como o Pai perfeito, lidando com seus filhos. Observe que esta cláusula, que fixa a natureza de Deus ao mesmo tempo, fixa a natureza do homem. Porque se o homem é filho de Deus, ele deve participar da natureza de Deus, uma vez que a natureza da descendência é invariavelmente semelhante à do pai. É uma lei cósmica, que semelhante gera semelhante. Não é possível que uma roseira produza lírios, ou que a vaca dê luz a um porco. A prole é e deve ser da mesma natureza que o pai. E assim, uma vez que Deus é espírito divino, o homem deve ser essencialmente espírito divino também, quaisquer que sejam as aparências que digam o contrário. Vamos fazer uma pausa, aqui por um momento, e tentar perceber o tremendo passo à frente que demos ao apreciar o ensino de Jesus sobre esse ponto. Você não percebe que de um só golpe, isso varreu 99% de toda a velha teologia, com seu Deus vingador, seus indivíduos escolhidos e favoritos, seu eterno fogo do inferno e toda outra parafernália horrível da imaginação doente e aterrorizada do homem? Deus existe, e o Deus eterno, todo-poderoso e todo-presente, é o Pai amoroso da humanidade. Se você meditasse sobre este ato, até que tivesse um grau de compreensão do que realmente significa, a maioria de suas dificuldades e doenças físicas desapareceriam, pois elas estão enraizadas e fundamentadas no medo. A causa subjacente de todos os problemas é o medo. Se ao menos você pudesse perceber, até certo ponto, que a sabedoria onipotente é seu Pai, vivo e amoroso, a maioria de seus medos desapareceria. Se você pudesse perceber isso completamente, todas as coisas negativas em sua vida desapareceriam, e você demonstraria perfeição em todas as fases. Agora você vê o objetivo que Jesus tinha em mente quando colocou esta cláusula. Primeiro, a seguir vemos que a oração diz: "Não meu Pai, mas Pai Nosso." E isso indica, além da possibilidade de erro, a verdade da fraternidade do homem. Isso impõe a nossa atenção desde o início. O fato de que todos os homens são de fato irmãos, filhos de um só Pai, e que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Não há escolhidos, nem aqueles que não foram escolhidos. Porque todos os homens são irmãos. Não faz diferença a que grupo ele pertence ou não pertence. O ponto final é a ordem implícita de que devemos orar não apenas por nós mesmos, mas por toda a humanidade. Todo estudante deve manter o pensamento da verdade do ser para toda a raça humana, pelo menos um momento a cada dia, já que nenhum de nós vive para si mesmo, nem mente para si mesmo. Pois, de fato,
Todos nós somos verdadeiramente, em um sentido muito mais literal do que as pessoas estão cientes, membros de um corpo. Agora começamos a ver o quanto mais do que parece, na superfície, está contido nessas simples palavras. Pai Nosso. Simples. Pode-se quase dizer inocentes, como parecem. Jesus escondeu dentro delas um explosivo espiritual que acabará por destruir todo o sistema feito pelo homem, que mantém a raça humana em cativeiro, que está no céu. Tendo estabelecido claramente a paternidade de Deus e a fraternidade do homem, Jesus prossegue alargando a natureza de Deus e descrevendo os fatos fundamentais da existência. Tendo mostrado que Deus e o homem são pai e filho, ele passa a delinear a função de cada um no grande esquema das coisas. Ele explica que é da natureza de Deus estar no céu e do homem estar na terra, porque Deus é causa e o homem é manifestação. Causa não pode ser expressão e expressão não pode ser causa. E devemos ter cuidado para não confundir as duas coisas. Aqui o céu representa Deus, ou causa, porque na fraseologia religiosa, o céu é o termo para a presença de Deus. Na metafísica, é chamado de absoluto, porque é o reino do ser incondicionado puro, das ideias arquetípicas. A palavra terra significa manifestação, e a função do homem é manifestar, ou expressar Deus, ou causa. Em outras palavras, Deus é a causa infinita e perfeita de todas as coisas. Mas a causa tem que ser expressa. E Deus se expressa por meio do homem. O destino do homem é expressar Deus de todas as formas gloriosas e maravilhosas. Algumas dessas expressões vemos como seu entorno. Primeiro, o seu corpo físico, que é realmente apenas a parte mais íntima de sua encarnação. Então, sua casa, o trabalho dele, sua recreação, em suma, toda a sua expressão. Expressar significa pressionar para fora, ou trazer à vista o que já existe implicitamente. Cada aspecto de sua vida é realmente uma manifestação, ou expressão de algo em sua alma. O destino do homem é expressar Deus de todas as formas gloriosas e maravilhosas. Algumas dessas expressões vemos como seu entorno. Primeiro, o seu corpo físico, que é realmente apenas a parte mais íntima de sua encarnação. Então, a sua casa, o trabalho dele, sua recreação, em suma, toda a sua expressão. Expressar significa pressionar para fora, ou trazer à vista o que já existe implicitamente. Cada aspecto da sua vida é realmente uma manifestação. Alguns desses pontos podem parecer a princípio um pouco abstratos, mas como são os mal-entendidos sobre o relacionamento de Deus e o homem que levam a todas as nossas dificuldades, vale a pena qualquer esforço para entender corretamente esse relacionamento. Tentar ter manifestação sem causa é ateísmo e materialismo, e sabemos aonde essas coisas levam. Tentar ter causa sem manifestação leva o homem a se supor um Deus pessoal, e isso comumente termina em megalomania e uma espécie de paralisia de expressão. O importante é perceber que Deus está no céu e o homem na terra, e que cada um tem seu próprio papel no esquema das coisas. Embora sejam um, eles não são um e o mesmo. Jesus estabelece esse ponto cuidadosamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na Bíblia, como em outros lugares, o nome de qualquer coisa significa natureza, o caráter essencial dessa coisa. E assim, quando nos dizem qual é o nome de Deus, nos dizem qual é a sua natureza. O seu nome ou natureza. Jesus diz, é santificado. Agora, o que significa a palavra santificado? Bem, se você rastrear a derivação de volta ao inglês antigo, descobrirá um fato muito interessante e significativo. A palavra santificado tem o mesmo significado que santo, inteiro, saudável e curado.
Assim vemos que a natureza de Deus não é meramente digna de nossa veneração, mas é completa e perfeita, totalmente boa. Algumas consequências muito notáveis decorrem disso. Concordamos que um efeito deve ser semelhante em sua natureza, à sua causa, e assim porque a natureza de Deus é santificada, tudo o que se segue dessa causa deve ser santificado ou perfeito também. Assim como uma roseira não pode produzir lírios, Deus não pode causar ou enviar nada, além do bem perfeito. Como a Bíblia diz, a mesma fonte não pode enviar água doce e salgada. Disso se segue que Deus não pode, como as pessoas às vezes pensam, enviar doenças ou problemas ou acidentes, muito menos morte, pois essas coisas são diferentes da sua natureza. Santificado seja o vosso nome. Significa, tua natureza é totalmente boa, e tu és o autor apenas do bem perfeito, de olhos mais puros do que ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade, enviar doenças ou problemas ou acidentes, pois essas coisas são diferentes da sua natureza. Santificado seja o teu nome. Se você acha que Deus lhe enviou alguma de suas dificuldades, por melhor que seja a razão, você está dando poder aos seus problemas, e isso torna muito difícil se livrar deles. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O homem, sendo manifestação ou expressão de Deus, tem diante de si um destino ilimitado. Seu trabalho é expressar, de forma concreta e definida, as suas ideias abstratas, com as quais Deus o fornece, e para isso ele deve ter o poder criativo. Se ele não tivesse poder criativo, ele seria apenas uma máquina, através da qual Deus trabalhava. Um autômato. Mas o homem não é um autômato. Ele é uma consciência individualizada. Deus se individualiza em um número infinito de pontos focais, distintos da consciência, cada um bem diferente, e, portanto, cada um é uma forma distinta de conhecer o universo. Cada um, uma experiência distinta. Observe cuidadosamente que a palavra indivíduo significa indivisível. A consciência de cada um é distinta de Deus e de todos os outros, mas nenhum está separado. Como isso pode ser? Como duas coisas podem ser uma, e ainda não um e o mesmo? A resposta é que na matéria, que é finita, eles não podem, mas no espírito, que é infinito, eles podem. Com nossa atual consciência tridimensional limitada, não podemos ver isso, mas intuitivamente podemos entendê-lo através da oração. Se Deus não se individualizasse, haveria apenas uma experiência, como é. Existem tantos universos quanto indivíduos, para formá-los através do pensamento. Venha ao teu reino. Significa que é nosso dever estar sempre ocupados em ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Ou seja, nosso trabalho é trazer mais a esse plano. É para isso que estamos aqui. O velho ditado, Deus tem um plano para cada homem, e Ele tem para você, é bastante correto. Deus tem planos gloriosos e maravilhosos para cada um de nós. Ele planejou uma carreira esplêndida, cheia de interesse, vida e alegria, para cada um. E se nossas vidas são monótonas, restritas ou miseráveis, a culpa não é dele, mas nossa. Se você apenas descobrir o que Deus pretende que você faça e o fizer, você descobrirá que todas as portas se abrirão para você. Todos os obstáculos em seu caminho se desfarão. Você será aclamado, um sucesso brilhante. Você será mais liberalmente recompensado do ponto de vista monetário, e você será gloriosamente feliz. Há um verdadeiro lugar na vida para cada um de nós. Ao alcançá-lo, seremos completamente felizes e perfeitamente seguros. Por outro lado, até que encontremos nosso verdadeiro lugar, nunca seremos felizes ou seguros. Não importa quais outras coisas possamos ter. Nosso verdadeiro lugar é o único lugar onde podemos manifestar o reino de Deus.
e dizer verdadeiramente: venha ao teu reino. Já vimos que o homem muitas vezes escolhe usar o seu livre-arbítrio de maneira negativa. Ele se permite pensar da forma errada, egoísta. Esse pensamento errado traz sobre ele todos os seus problemas. Em vez de entender que é sua natureza essencial expressar Deus, está sempre cuidando dos negócios do seu pai. Ele tenta estabelecer por conta própria todos os seus problemas. Todos os nossos problemas surgem apenas dessa loucura. Abusamos do livre-arbítrio. Tentamos trabalhar a parte de Deus. E o resultado muito natural é doença, pobreza, pecado, problemas e morte que encontramos no plano físico. Nunca devemos tentar viver para nós mesmos, ou fazer planos ou arranjos, sem referência a Deus, ou supor que podemos ser felizes, ou bem-sucedidos, se estivermos buscando qualquer outro fim, que não seja fazer sua vontade. Qualquer que seja o nosso desejo, seja algo relacionado ao nosso trabalho diário, ou nosso dever em casa, nossas relações com nossos semelhantes, ou planos particulares para o emprego do nosso próprio tempo. Se procuramos servir a nós mesmos, em vez de Deus, estamos ordenando problemas, desapontamentos e infelicidade, apesar das evidências em contrário. Pode parecer ser, ao passo que, se escolhermos o que, por meio da oração, sabemos ser sua vontade, estaremos assegurando para nós o sucesso, a liberdade e a alegria. Por mais autossacrifício e autodisciplina que isso possa envolver no momento, nosso negócio é trazer toda a nossa natureza, o mais rápido que pudermos, em conformidade com a vontade de Deus, pela oração constante e vigilância incessante, embora sem ansiedade. Nossas vontades são nossas, para torná-las tuas. Na sua vontade está a nossa paz, disse Dante, e a Divina Comédia. Isso é restante de um estudo dos estados fundamentais da consciência, o inferno na obra, representando o estado da alma, que se esforça para viver sem Deus. O paraíso representando o estado da alma, que alcançou sua unidade consciente, com a vontade divina. E o purgatório, a condição da alma que luta para passar de um estado para o outro. Foi esse sublime conflito da alma que arrancou do coração do grande Agostinho o seguinte clamor: Tu nos fizeste para ti, e nossos corações estão inquietos até que descansem em ti. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por sermos filhos de um Pai amoroso, temos o direito de esperar que Deus nos forneça plenamente tudo o que precisamos. As crianças, naturalmente e espontaneamente, procuram seus pais humanos para suprir todas as suas necessidades. E da mesma forma, devemos recorrer a Deus para suprir as nossas. Se fizermos isso com fé e entendimento, nunca olharemos em vão. É a vontade de Deus que todos nós tenhamos uma vida saudável e feliz, cheia de experiências alegres, que devemos nos desenvolver, livre e firmemente, dia a dia e semana a semana, à medida que nossos caminhos se desdobram cada vez mais, até o dia perfeito. Para esse fim, precisamos de coisas como comida, roupas, abrigo, meios de transporte, livros e assim por diante. Acima de tudo, exigimos liberdade. E na oração, todas essas coisas estão incluídas, sob o título de pão. Pão quer dizer, não significa apenas comida em geral, mas todas as coisas que o homem necessita para uma vida saudável, feliz, livre e harmoniosa. Mas para obter essas coisas, temos que reivindicá-las, não necessariamente em detalhes, mas temos que reivindicá-las. E temos que reconhecer Deus, e somente Deus como a fonte e manancial de todo o nosso bem. As pessoas pensam que sua oferta vem de certos investimentos, ou de uma empresa, ou talvez de um empregador, ao passo que esses são apenas os canais pelos quais ela vem, sendo Deus a fonte. O número de canais possíveis
é infinito. A fonte é uma. O canal específico através do qual você está obtendo o seu suprimento provavelmente mudará, porque a mudança é a lei cósmica para a manifestação. A estagnação é realmente a morte. Mas contanto que você perceba que a fonte de seu suprimento é o único espírito imutável, tudo está bem. O desvanecimento de um canal será apenas um sinal para a abertura de outro. Se por outro lado, como a maioria das pessoas, você considera o canal específico como sendo a fonte, então, quando esse canal falha, como é muito provável que aconteça, você fica encalhado. Um homem, por exemplo, pensa em seu emprego como a fonte de sua renda e, por alguma razão, a perde. Seu empregador sai do negócio, ou reduz a equipe, ou eles brigam. Agora, porque ele acredita que sua posição é a fonte de sua renda, a perda da posição significa naturalmente a perda da renda. Então ele tem que começar a procurar outro emprego. E talvez tenha que procurar por um longo tempo, enquanto isso encontrando-se sem suprimento aparente. Se tal homem tivesse percebido, através do tratamento diário regular, que Deus era seu suprimento, e seu trabalho apenas o canal específico através do qual ele vinha, então ao fechar esse canal, ele teria encontrado outro, e provavelmente um melhor, abrindo imediatamente. Se sua crença tivesse sido em Deus como seu suprimento, então, já que Deus não pode mudar, ou falhar, ou desaparecer, exatamente da mesma forma, o proprietário de uma empresa pode se ver obrigado a fechar por algum motivo, fora do seu controle, ou aquele cuja renda depende de ações ou títulos. Pode subitamente descobrir que essa fonte secou, devido a acontecimentos inesperados no mercado de ações, ou alguma catástrofe em uma fábrica ou mina. Se ele considerar o negócio ou o investimento como sua fonte de suprimento, ele acreditará que sua fonte entrou em colapso e, em consequência, ficará encalhado, ao passo que, se sua confiança estiver em Deus, ele será comparativamente indiferente ao canal e, portanto, esse canal será facilmente suplantado por um novo. Em suma, temos que nos treinar para olhar para Deus. Em seu significado interno e mais importante, nosso pão de cada dia significa a realização da presença de Deus, um sentido real de que Deus existe, não apenas de maneira nominal, mas como a grande realidade, e a sensação de que, porque Ele é Deus, o todo bom, o todo poderoso, todo sábio e todo amoroso, não temos nada a temer, que podemos confiar nele, para que não cometamos erros. Este é Emmanuel, ou Deus conosco. E lembre-se de que isso significa absolutamente algum grau de realização real, isso é, alguma experiência na consciência, e não apenas um reconhecimento teórico do fato, não simplesmente falando de Deus, por mais belamente que se fale, ou pense nele, mas algum grau de experiência real. Devemos começar pensando em Deus. Mas isso deve levar à compreensão que é o pão de cada dia, ou o maná. Essa é a essência de toda a questão. A realização, que é a experiência. Isso é o que conta. É a realização que marca o progresso, que é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Esse é o pão da vida, o maná escondido. E quando alguém o tem todas as coisas em obras. E em verdade, Jesus várias vezes se refere a essa experiência como pão, porque é o alimento da alma, assim como o alimento físico, é o alimento do corpo físico. Se a oração é uma força, não é possível orar sem que algo aconteça. Uma realização não pode ser obtida por encomenda. Deve vir espontaneamente, como resultado da oração diária regular. Buscar a realização pela força de vontade é a maneira mais segura de perdê-la. Ore regular e silenciosamente. Lembre-se de que em todo trabalho mental, esforço ou tensão se derrotam. Então, em breve, talvez quando você menos esperar, como um ladrão à noite, a realização vem. O maná no deserto é o protótipo disso no Antigo Testamento.
As pessoas que vagavam pelo deserto foram informadas de que receberiam maná do céu todos os dias, cada um recebendo sempre em abundância para suas necessidades. Mas não deveriam tentar guardá-lo para o dia seguinte. Elas não deveriam, de forma alguma, se esforçar para viver da comida de ontem. E quando, apesar da regra, alguns deles tentaram fazê-lo, então, isso é conosco. Quando procuramos viver com base na realização de ontem, na verdade estamos procurando viver no passado. E viver no passado é morte. A arte da vida é viver no momento presente e torná-lo o mais perfeito possível, pela percepção de que somos os instrumentos e a expressão do próprio Deus. A melhor maneira de se preparar para o amanhã é fazer hoje tudo o que deveria ser. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Essa cláusula é o ponto de virada da oração. É a chave estratégica de todo o tratamento. Observemos aqui que Jesus organizou essa oração maravilhosa de tal maneira que cobre todo o terreno do desenvolvimento de nossas almas, completamente, e da maneira mais concisa e reveladora. Não omite nada que seja essencial para a nossa salvação. E, no entanto, é tão compacto que não há um pensamento ou uma palavra demais. Cada ideia se encaixa em seu lugar, com perfeita harmonia e em perfeita sequência. Cada coisa a mais seria redundância, qualquer coisa a menos seria incompletude. E neste ponto ele assume o fator crítico do perdão, tendo-nos dito o que é Deus, o que é o homem, como o universo funciona, como devemos fazer nosso próprio trabalho, a salvação da humanidade e de nossas próprias almas. Ele então explica qual é o nosso verdadeiro alimento ou suprimento e o caminho para que podemos obtê-lo. E agora ele vem para o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o problema central da vida. O pecado é um sentimento de separação de Deus e é a maior tragédia da experiência humana. É claro que está enraizado no egoísmo. É essencialmente uma tentativa de obter algum suposto bem, ao qual não temos direito em justiça. É uma sensação de existência pessoal isolada, autoestima, enquanto a verdade do ser é que tudo é um. Nosso verdadeiro eu é um com Deus, indivisível dele, expressando suas ideias, testemunhando sua natureza, o pensamento dinâmico dessa mente, porque somos todos um, com o grande todo do qual fazemos parte espiritualmente. Segue-se que somos um com todos os homens, só porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos no sentido absoluto, todos essencialmente um. O mal, o pecado, a queda do homem na verdade, é essencialmente a tentativa de negar essa verdade em nossos pensamentos. Tentamos viver separados de Deus. Nós tentamos fazer sem Ele. Agimos como se tivéssemos vida própria, com mentes separadas, como se pudéssemos ter planos, propósitos e interesses, separados dos dele. Tudo isso, se fosse verdade, significaria que a existência não é una e harmoniosa, mas um caos de competição e luta. Isso significaria que estamos completamente separados do nosso semelhante. Mas, claro, não é verdade. E é aí que reside a alegria de viver. Essa crença na existência independente e separada é o maior pecado. E agora, antes que possamos progredir mais, temos que levar a faca para essa coisa maligna e cortá-la de uma vez por todas. Observe que Jesus não diz: perdoe minhas ofensas e tentarei perdoar os outros, ou vou ver se isso pode ser feito, ou perdoarei em geral com certas exceções. Não, ele nos obriga a declarar que realmente perdoamos, e perdoamos a todos, e faz com que nossa reivindicação de nosso próprio perdão dependa disso. Quem é que tem graça suficiente para dizer suas orações? Quem não anseia pelo perdão ou o cancelamento de seus próprios erros e faltas? Quem seria tão insano a ponto de se esforçar para buscar o reino de Deus, sem desejar ser aliviado do seu próprio sentimento de culpa? Ninguém pode acreditar. E assim vemos que estamos presos na inescapável posição de que não podemos exigir nossa própria libertação antes de libertarmos o nosso irmão.
O perdão dos outros é o vestíbulo do céu, e Jesus sabia disso, e nos conduziu até a porta. Você deve perdoar a todos que já o feriram. Se quiser ser perdoado, tendo perdoado os outros, você deve estar preparado para perdoar a si mesmo também, pois recusar-se a perdoar a si mesmo é apenas orgulho espiritual. É uma verdade cósmica que são necessários dois para fazer um prisioneiro, o prisioneiro e um carcereiro. Não existe isso de ser um prisioneiro por conta própria. Todo prisioneiro deve ter um carcereiro, e o carcereiro é tanto um prisioneiro quanto o seu cargo. Quando você guarda ressentimento contra alguém, você está ligado a essa pessoa por um elo cósmico, uma corrente real, embora mental. Você está amarrado por um laço cósmico, aquela coisa que você odeia. Talvez a única pessoa no mundo de quem você mais sente desgosto seja aquela a quem você está se prendendo por um gancho que é mais forte que o aço. É isso que você deseja? É essa condição em que você deseja continuar vivendo? Lembre-se, você pertence à coisa com a qual está ligado em pensamento. E em algum momento, se esse vínculo persistir, o objeto do seu ressentimento vai ser atraído novamente para a sua vida. A técnica do perdão é bastante simples. Não é difícil administrar como você entende. A única coisa que é essencial é a vontade de perdoar. Não somos chamados a gostar de quem não gostamos espontaneamente. E, de fato, é quase impossível gostar de pessoas por encomenda. Não somos obrigados a gostar de ninguém, mas estamos sob a obrigação de amar a todos. Amor ou caridade, como a Bíblia chama, significando um sentimento vívido de boa vontade impessoal. Isso não tem nada a ver diretamente com os sentimentos. O método de perdoar é esse. Fique sozinho e fique quieto. Repita a oração, ou tratamento que lhe agrade, ou leia um capítulo da Bíblia. Então diga calmamente: eu perdoo total e livremente a pessoa X. Perdoo completamente todo o negócio em questão. No que me diz respeito, está acabado para sempre. Eu lanço o fardo do ressentimento sobre o Cristo dentro de mim. Ele está livre agora, e eu estou livre também. Desejo-lhe felicidades em todas as fases da sua vida. O incidente está terminado. A verdade de Cristo nos libertou. Eu agradeço a Deus. Então levante-se e vá cuidar de seus negócios. De forma alguma repita esse ato de perdão, porque você o fez de uma vez por todas. E fazê-lo uma segunda vez seria tacitamente repudiar seu próprio trabalho. Muito em breve, você se verá livre de todo ressentimento e condenação, e o efeito sobre sua felicidade, sua saúde corporal e sua vida será nada menos que revolucionário. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa cláusula provavelmente causou mais dificuldade do que qualquer outra parte da oração. Para muitas pessoas sérias, tem sido uma verdadeira pedra de tropeço. Eles sentem, e com razão, que Deus não poderia levar ninguém à tentação ou ao mal, em nenhuma circunstância. Então essas palavras não soam verdadeiras. Por essa razão, várias tentativas foram feitas para reformular a redação. As pessoas sentiram que Jesus não poderia ter dito o que ele é representado como tendo dito. Então eles procuram alguma frase que eles acham que estaria mais de acordo com o tom geral do ensino. Esforços heróicos foram feitos para transformar o original em grego em algo diferente. Tudo isso, porém, é desnecessário. A oração na forma em que temos em inglês nos dá uma noção perfeitamente correta do verdadeiro significado interno. Lembre-se de que a oração do Senhor abrange toda a vida espiritual, por mais condensada que seja a forma. Não deixa de ser um manual completo para o desenvolvimento da alma. E Jesus conhecia muito bem os sutis perigos e dificuldades que podem e, de fato, assediam a alma. Uma vez que os estágios preliminares do desenvolvimento espiritual tenham passado, porque aqueles que ainda estão em estágio comparativamente inicial de desenvolvimento não experimentam tais dificuldades. Eles tendem a concluir que essa cláusula é desnecessária, mas não é esse o caso. Os fatos são esses. Quanto mais você ora, quanto mais tempo você gasta em meditação e tratamento espiritual,
mais sensível você se torna. E se você passar muito tempo trabalhando em sua alma, da forma correta, ficará mais sensível. Isso é bom, é excelente. Mas como tudo no universo, funciona nos dois sentidos. Quanto mais sensível e espiritual você se torna, mais poderosas e eficazes são suas orações. Você cura melhor e avança rapidamente, mas pela mesma razão, você também se torna suscetível a formas de tentação que simplesmente não afligem aqueles em um estágio anterior. Você também descobrirá que por faltas comuns, mesmo coisas que muitos homens e mulheres no mundo considerariam insignificantes, você será severamente punido. E isso é bom, porque o mantém à altura. As transgressões, aparentemente menores. Ninguém nesse nível será tentado a roubar um bolso ou arrombar uma casa. Isso não implica de forma alguma que não se tenha dificuldades, e por causa da sua sutileza, dificuldades ainda maiores para enfrentar. À medida que avançamos, novas e poderosas tentações nos aguardam no caminho, sempre prontas para nos derrubar, se não estivermos atentos. Tentações de trabalhar para a autoglória e o autoengrandecimento, em vez de para Deus, para honras e distinções pessoais, mesmo para ganho material. Tentações de permitir que preferências pessoais dominem nossos conselhos, quando é um dever sagrado lidar com todos os homens, em perfeita imparcialidade, acima e além de todos os outros pecados. Os pecados mortais do orgulho espiritual, verdadeiramente, a última enfermidade da mente nobre, espreitam nesse caminho. Muitas almas nobres que triunfaram sobre todas as outras caíram em uma condição de superioridade e justiça própria, que caiu como uma cortina de aço entre elas e Deus. Grande conhecimento traz grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, traída, traz um terrível castigo em seu rastro. Noblesse oblige, é preeminentemente verdadeiro nas coisas espirituais. O conhecimento da verdade, por menor que seja, é uma confiança sagrada para a humanidade, que não deve ser violada. Embora nunca devamos cometer o erro de lançar nossas pérolas aos porcos, nem enxotar a verdade em lugares onde ela não é bem-vinda, ainda assim devemos fazer tudo o que pudermos, sabiamente, para espalhar o verdadeiro conhecimento de Deus entre a humanidade, que nenhum desses pequenininhos possam passar fome por causa do nosso egoísmo ou negligência. Alimente meus cordeiros, alimente minhas ovelhas. Ainda assim devemos fazer tudo o que pudermos, sabiamente, para espalhar o conhecimento. Os antigos escritores ocultistas eram tão sensíveis a esses perigos que, com seu instinto de dramatização, falavam da alma como sendo desafiada por vários testes, enquanto percorriam a estrada ascendente. Era como se o viajante fosse parado em vários portões ou barras de pedágio e testado por alguma provação, para determinar se ele estava pronto para avançar mais. Se ele conseguisse passar no teste, dizia, ele podia continuar seu caminho, com a bênção do desafiante. Se, no entanto, ele não sobrevivesse à provação, ele era proibido de prosseguir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eles praticamente fizeram isso, com tristes resultados. Portanto, Jesus inseriu essa cláusula, na qual oramos, para que não tenhamos que enfrentar nada que seja demais. E se formos sábios e trabalharmos diariamente como devemos, por sabedoria, entendimento, pureza e orientação do Espírito Santo, nunca nos encontraremos em nenhuma dificuldade para a qual não tenhamos o entendimento necessário para nos limpar. Não deve, de forma alguma, machucá-lo. Eis que estou sempre convosco. Teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Sempre. Sempre.